Viajar é o ato de marcar sua vida para sempre. Uma forma de se conectar com pessoas do mundo todo. Conhecer novas culturas e descobrir novos sabores. Com a bagagem cheia de histórias, voltamos para casa com um sentimento de liberdade, com a certeza de que não somos mais os mesmos. Pelo mar, pelo ar, pelo rio ou pela terra, não importa. O que levamos são as experiências. Descubra um novo jeito de viajar. Experimente o mundo de uma maneira diferente. Vele Representações. Experiências e conexões ao redor do mundo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Olha a gente aqui de webinar com um produto novo. Olha que legal. Iniciando aí o nosso dia com... eu estou feliz, eu estou bem feliz, né? Que a gente está com produto novo, com chefia nova. Estava procurando a palavra. Parceiro novo. Novo na marca, né? Vamos falar sério, porque é alguém que eu já conheço há algum tempo. Bastante, inclusive. Pelo menos 10 anos. Pelo menos, mais até. Mais. Desde 2002. Já faz bastante tempo. Estou enrolando aqui um pouquinho, tá? Porque a gente tem que esperar as pessoas entrarem também. Aí quero saber se quem já entrou, se está ouvindo, se está tudo bem, se está tudo beleza. Já estou vendo que tem aqui, o pessoal está falando que... O pessoal está tentando entrar. Isso aí, vamos lá. Conseguiu, ótimo. Deixa eu perguntar se eles estão me ouvindo. Aliás, já perguntei, né? Vamos ver. O que é hoje, gente? Vamos lá. 28 de maio de 2025, a gente preparou um super especial webinar sobre a Colômbia. Eita, ama Waterway chegando na Colômbia. Que alegria, gente. Estou super feliz. O barco é lindo. O roteiro é maravilhoso. Eu acho que a gente vai fazer o maior sucesso com esse produto. Vamos... será que a gente pode começar? Aqui tudo ok. O Rafa já falou. O João também. Beleza? A gente vai começar. Muito bem. Vamos começar o dia de hoje e vamos lá, de novo. Viajar é o ato de marcar sua vida para sempre. Uma forma de se conectar com pessoas do mundo todo. Conhecer novas culturas e descobrir novos sabores. Com a bagagem cheia de histórias, voltamos para casa com um sentimento de liberdade, com a certeza de que não somos mais os mesmos. Pelo mar, pelo ar, pelo rio ou pela terra, não importa. O que levamos são as experiências. Descubra um novo jeito de viajar. Experimente o mundo de uma maneira diferente. Vele Representações. Experiências e conexões ao redor do mundo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Olha aí, a gente começando mais um webinar com a nossa mega parceira Waterways. Vamos falar de Colômbia. Hoje com a Cássia, minha super parceira. E apresentando
apresentando o nosso mais novo chefe, né? A chefia da Amaterways, João Miranda. Muito prazer em estar aqui contigo, João, nosso primeiro webinar em conjunto, e para falar de um produto que a gente estava numa expectativa tremenda, e eu já estou amando de paixão. Tá? Muito prazer, sejam bem-vindos vocês dois. Eu quero que vocês façam um ótimo webinar hoje. A gente está gravando, a gente vai deixar esse conteúdo para toda a nossa base de clientes. E, cara, obrigado, João. Obrigado por essa oportunidade. Cássia, bom webinar. Eu vou deixar vocês aqui se apresentando e estou aqui nos bastidores, tá? Obrigado. Obrigada, Ri. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Voltamos com os nossos webinars, vocês já devem estar mais acostumados aí com a minha carinha, estou sempre por aqui nos webinars, então bem-vindos. Obrigada pelo tempo de vocês aqui nessa apresentação. Tenho certeza que vocês vão adorar o produto, tanto o destino quanto o navio. E bem-vindo, João, aos nossos webinars. Estou muito feliz de dividir esse espaço com você. Se apresenta, dá oi para todo mundo. Obrigado, Cássia, obrigado. Realmente estou muito feliz de ter de volta, né, o mercado brasileiro e estar aqui trabalhando junto com a Veli para apresentar esse produto que realmente eu já estou apaixonado. Tenho apenas um mês na companhia, mas vocês vão adorar o que a gente vai apresentar hoje para vocês. Ai, que bom, muito bom, pessoal. A gente vai falar, para vocês terem, né, uma ideia de etapas, a gente vai introduzir vocês um pouco a AMA Waterways, para os que estão aqui que não conhecem a AMA ainda, que não sabem o que é fluvial, caíram aqui totalmente de paraquedas, a gente vai apresentar a companhia para vocês, falar um pouquinho dos conceitos, dos destaques, e aí a gente vai começar a falar de fato do navio e do destino Colômbia. A AMA ela é pioneira em vários aspectos e novamente sendo pioneira no primeiro cruzeiro fluvial na Colômbia. Então, muito bem. Se você tiver dúvidas, você pode mandar no chat. A gente tem uma pessoa da Velha, Andressa, ela está no chat respondendo as dúvidas de vocês, mas se você quiser deixar sua dúvida só para o final, também tranquilo, a gente vai ter tempo para dúvidas. E se o som falhar ou qualquer coisa assim, só mandar para a gente no chat também. Tá? Vamos lá. Muito bem. Então, aqui o João. Excelente, obrigado, Cássia. Então, só para contar para vocês um pouquinho rapidinho de onde eu venho, o que eu tenho feito. Eu já estou na indústria de cruzeiros já fazem 20 anos, exatamente. E comecei na Norwegian Cruise Line, NCL, a bordo, trabalhei a bordo. Foi quando eu conheci o Ricardo, a Estela e todo mundo que trabalha com vocês hoje em dia, há 20 anos atrás. Então, como o Ricardo bem mencionou, faz muito tempo que a gente se conhece. E depois de 9 anos a bordo, eu comecei a trabalhar na área corporativa de vendas em Miami, onde eu fiquei até o último dia 30 de abril por 11 anos. E agora, com a AMA, faz exatamente um mês, então conheço já muitas agências do Brasil, vou conhecer mais ainda com as minhas futuras visitas, já tenho uma agenda já extensa para estar no Brasil, começando já em junho. Assim que, sem dúvida, a gente vai se ver pessoalmente em algum momento, em algum evento. E vamos lá, Cássia, vamos começar a falar desse produto incrível que é a Colômbia. Muito bem, bora. Aqui nossa equipe, só para quem não conhece 100% da equipe da Velha, aqui os rostinhos, vocês provavelmente já falaram com alguns de nós por telefone, ou por e-mail, ou no WhatsApp. Então aqui todo o nosso time, a Velha cresceu bastante, quem já conhece a Velha há mais tempo, com certeza tem esse choque quando vê esse slide. A gente cresceu bastante sempre para trazer o melhor atendimento, o melhor suporte para vocês. Exato, vamos começar falando sobre a AMA Waterways, alguns detalhes para vocês que ainda não conhecem, para os que já conhecem, só para relembrar. A AMA Waterways é uma empresa familiar e é operada pela própria família desde 2002. Isso faz da AMA muito especial. O objetivo deles, da Christine, do esposo Rudy e Jimmy Murphy, quem fundou essa empresa, foi conhecer e trazer uma experiência de cruzeiro fluvial de luxo, qual eles também gostavam de viver. Então, eles gostavam de ver essa experiência e assim foi nascendo a AMA, com um barco, com um navio, com 2 navios, e muito confortáveis, elegantes, cabines espaçosas e, obviamente, uma inovação incrível que nenhuma outra naviera fluvial tem, que são os balcões duplos, né? A French Balcony e a varanda, varandas duplas, né, Cássia? Me corrija. Isso. Varandas duplas, a gente vai mostrar as fotos em seguida,
vocês vão ver o interessante e lindo que é essa categoria de cabine. A gente sempre tem esse lema, né? Os oceanos levam vocês até os países, mas os rios levam vocês dentro dos países, no coração do país, para conhecer a profundo realmente a cultura de cada lugar que a gente conhece. E a AMA Waterways foi premiada pelo Cruise Critics, que é uma página, um website de feedback, de retroalimentação de todas as linhas de cruzeiros, e a gente teve essa premiação no ano passado como a melhor linha fluvial de cruzeiros fluviais, né? Então aí é um prêmio que a gente realmente leva sempre, porque quem já navegou com a AMA e quem vai navegar, que está aqui escutando a gente, realmente vai ver e viver a experiência AMA, que realmente é uma das melhores que existem hoje nos fluviais. Então, o que está incluído? Essas inclusões são importantes a gente conversar, porque identifica bastante o que é a AMA Waterways, certo? Então, com mais de 2 décadas de experiências nos rios, a nossa empresa familiar continua focada, na realidade, naquilo que faz melhor, né? Ou seja, oferecer aos nossos hóspedes experiências de viagens inovadoras, inesquecíveis, e principalmente o serviço a bordo é excepcional e são incomparáveis na realidade. A gente inclui o quê? Além do serviço excepcional, excursões em terra em pequenos grupos. Todas as excursões da AMA estão incluídas. Gastronomia premiada, todas as refeições. A gente também tem o The Chef's Table, que é um jantar especial durante o cruzeiro, onde todos os hóspedes vão poder participar, e é um jantar bastante especial, porque é uma degustação de vinhos em 8 passos, vinhos e comida, né? Um jantar especial. A inclusão de bebidas na AMA Waterways começa desde o café da manhã. Então a gente tem um espumante no café da manhã, as mimosas e tudo isso. Depois, cerveja, vinho, refrigerante, de maneira ilimitada, durante o almoço e o jantar. E a gente também tem um happy hour, que geralmente é 1 hora antes do jantar, ou da saída do navio, dependendo do itinerário, mas é 1 hora onde a gente inclui todas as bebidas, todos os licores a bordo, nesse happy hour também antes do jantar. Daí você continua no jantar e continua com vinho, cerveja, refrigerantes, tudo disponível também. Nos nossos navios, a gente também tem personal trainer de wellness. Então, o personal também está incluído durante todo o cruzeiro. São mais ou menos 5 a 7 aulas por dia, que todos os hóspedes podem participar e está incluído também. Obviamente, o entretenimento enriquecedor a bordo, Wi-Fi de alta velocidade, isso também é muito importante, e claro, a utilização do nosso app, que se chama My AMA Cruise, onde vocês fazem um segmento diário de onde estão, o que fazer e todas as atividades que tem a bordo. Então, Cássia, realmente tem muita coisa incluída, vale a pena cada investimento num cruzeiro fluvial, porque é especial, realmente é muito diferente. Sim, sem dúvida. O custo-benefício, a gente fala muito isso para a gente, para ele, como ele vender isso para o passageiro dele. O custo-benefício do cruzeiro fluvial é praticamente imbatível, porque ele vai ter tudo incluído numa tarifa e ele vai ter muito serviço, né? Ele não precisa se preocupar em oferecer esse tipo de cruzeiro, porque ele está vendendo uma coisa que ele pode confiar. E Cássia, eu que venho dos cruzeiros de oceano, eu posso dizer com toda certeza, cada excursão tem um preço. Cada bebida, o pacote de bebidas, se você quer adicionar o pacote ou não, tudo vai somando. E aqui não tem surpresas com a AMA. Tem um valor e aí tá. Essa lista que a gente acabou de passar inclui isso em todos os navios, em todos os nossos roteiros, assim que é bem simples de comercializar realmente e passar isso para as agências, passar isso para os clientes. A gente tem na tela aí os nossos navios, é uma flota bastante grande, bem bonita, linda, são 22 navios, e obviamente alguns novos chegando, que é o AMA Sofia, o AMA Rudy, o AMA Fiora e o AMA Maia, entre 2026 e também, obviamente, o AMA Melodia em 2025. Então, desse ano, de 25 até 27, vem aí 4 novos navios que estarão um mais lindo que o outro. Luxo do espaço, é tão importante a gente conversar sobre isso, porque a palavra luxo hoje em dia significa tanta coisa, né? Depende de cada um, depende do ponto de vista realmente de cada um. Porém, com mais de 2 décadas já com nossa experiência nos rios pelo mundo, a nossa empresa realmente tem um foco especializado no
conforto a bordo. Então, além do serviço excepcional, as cabines, como vocês estão vendo na tela, essa foto da direita, por exemplo, aí foi a expressão que eu usei anterior do balcão, mas não é assim, é varanda. Aí vocês podem ver a varanda tradicional, aqui vocês podem sair, né, para fora, e a varanda francesa do lado direito. Todas as nossas cabines têm esse setup, né, essa configuração. Todas as cabines dessa categoria, obviamente, porque tem categorias que tem apenas a French Balcony, né, que tem a varanda francesa, e obviamente as janelas fixas. A gente vai conhecer isso daqui nas próximas fotos. Mas o espaço realmente é importante quando o nosso hóspede está buscando uma experiência de luxo. Espaço realmente é número 1 na experiência. Ah, sem dúvida. Hoje em dia se fala muito sobre, né, o tal do novo luxo, e é muito relativo para cada passageiro, para cada experiência, exato. Mas o passageiro sentir que ele tem espaço estando a bordo é um grande diferencial, porque, né, principalmente nesse período pós-pandemia, a gente já faz bastante tempo que saiu da pandemia, mas a gente sente que o passageiro cada vez mais ele quer sentir que ele tem espaço, ele não quer se sentir num lugar cheio, aglomerado, e o Fluvial reflete isso 100%, porque são menos passageiros, ele tem um serviço mais exclusivo, e é refletido também no espaço físico do navio. Não tem fila, ele não se sente aglomerado, ele não fala, nossa, como essa sala tá cheia, ou como essa cabine é pequena, ou olha essa fila, isso não existe no Fluvial. Então, realmente, isso é o luxo do espaço. O passageiro muitas vezes fala, nossa, parece que o navio é só meu. Realmente parece um iate privado. Outra coisa que eu gostaria de mencionar também, Cássia, por exemplo, essa estrutura, essa configuração que a gente tem da varanda francesa e da varanda tradicional é importante. Não comparando, porém comparando outras linhas de cruzeiros fluviais, é importante essa configuração, por quê? Porque, por exemplo, eu adoro ar-condicionado, não gosto de calor, e eu quero aproveitar ainda a vista do rio, né? Então a gente tem essa antessala aqui que vocês estão vendo, e eu posso estar na minha comodidade do ar-condicionado, e de repente quem viaja comigo está no balcão ali fora. Então não é como outras linhas de cruzeiro com só a varanda francesa, que quando você abre a varanda francesa, automaticamente apaga o ar-condicionado. Ou a francesa que você levanta e baixa a janela e também apaga o ar-condicionado. Não, na AMA isso não acontece, né? Então, a gente lembre-se desse detalhe, porque é importante para a comodidade, né, e para o conforto do seu hóspede, quando eles forem viajar com a gente. Sim, faz super diferença essa varanda dupla, pessoal, principalmente considerando que os fluviais, eles navegam praticamente o ano inteiro. Então a gente tem épocas frias e épocas quentes. Quando tá calor, verão na Europa, as pessoas usam mais a varanda externa, mas quando tá frio, você não abre tanto a varanda externa. Então faz muita diferença ter a varanda francesa, porque você aproveita muito mais a parte externa, a vista, né? Mesmo sem precisar deixar o frio entrar. Então faz muita diferença mesmo. Exato, a gente tem um sun deck maravilhoso, né? Olha só, esse daqui é uma Magna, por exemplo, para quem viaja numa Magna, tem pickleball a bordo. Então tem muito espaço para jogging, para corrida, enfim. Tem uma área bastante ampla para que possa realmente viver essa experiência no rio. Além disso, né, no próximo slide a gente vai ver que a gente tem aulas wellness a bordo. A gente tem spinning, tem yoga. Como eu mencionei anteriormente, são entre 5 e 7 aulas de fitness durante todos os dias, e o hóspede fica à vontade para fazer a sua eleição do que eles querem fazer durante o dia. Agora os nossos rios lindos, maravilhosos que a gente tem nesse mundo. Para quem não está 100%, quem não é 100% conhecedor dos rios na nossa geografia, esse mapa tem um exemplo perfeito de todos os rios da Europa e da África e do Egito e da Ásia, e também de Portugal, né, na Europa, para que você tenha uma ideia onde nós navegamos. Obviamente, pelo Danúbio completo, desde Amsterdã até Giurgiu, na Romênia, e também os rios da França, tanto em Bordeaux quanto no centro da França, e no norte também, que é o rio Sena. Então a gente tem toda essa plétora de rios que os hóspedes de vocês podem começar a sonhar já em conhecer a Europa dentro, através do coração da Europa. Como eu mencionei dos primeiros slides que a gente passou, realmente os rios levam vocês, os nossos hóspedes, dentro do coração do país. E aqui tem joias extremas, né? Tem, além de Portugal, que é o Rio Douro, que é maravilhoso, lindíssimo. Para o amante de vinho, tem o rio na cidade de Bordeaux,
a gente faz cruzeiros de vinhos, especiais de vinhos aí. Na Ásia, a gente conhece o Mekong. Na África, a gente conhece 3 países, com o Queen Zambezi, que é lindíssimo o navio, uma experiência única. Egito também, obviamente, todo mundo já conhece, já sabe o que a gente tem para oferecer. A gente vai ver isso mais na frente. E também, obviamente, agora a América do Sul, que a gente faz Colômbia, inovadora, uma vez mais, a AMA Waterways trazendo 2 navios novos, construídos na Colômbia, para servir nós aqui pertinho de casa, e a gente vai ver em detalhes em seguida. Exato. Já tem algumas pessoas me chamando no WhatsApp pedindo esse mapa. Eu até comentei com o João antes da gente começar o webinar, eu falei, eu amo esse mapa porque ele mostra realmente aonde o fluvial vai, e ele é ótimo para exemplificar para o passageiro, porque a primeira pergunta que o passageiro vai fazer, ele vai fazer assim, fluvial, o que é isso? E a segunda pergunta é, mas para onde que eu vou? E aí você vai mostrar esse mapa para ele, né? O ser humano, ele é muito visual, então quando você mostra, ele vai falar, nossa, tem tudo isso de possibilidade para eu explorar com os cruzeiros fluviais. Então fiquem tranquilos, vocês vão receber essa apresentação em PDF, depois a gente manda no e-mail para vocês. Esse mapa, eu quero ver todo mundo divulgando para todos os passageiros, porque ele realmente é muito bom, eu uso muito também. Não, é maravilhoso. A gente começa falando então do nosso rio Danúbio, né? Em geral, o nosso Danúbio, eu falo nosso porque é o nosso carro-chefe, né? A gente faz cruzeiros por 8 países, em cruzeiros de até 14 noites. A gente tem o Grand Danúbio, que são 2 semanas de navegação maravilhosas, né? A gente passa por grandes capitais, vilarejos encantadores. O nosso cofundador, Rudi Schreiner, ele nasceu nas margens do rio Danúbio, em Viena, na Áustria. Então, com esse legado europeu que a nossa linha de cruzeiro tem, é especial de dentro já, né? A família vem dessa região, então imaginem o detalhe e, obviamente, as experiências que a gente tem ao longo do Danúbio são autênticas, muito autênticas da região. E a gente também vai pelo, obviamente, Reno, Meno e Mosela, que são rios lindíssimos, são rios um pouco mais estreitos do que o Danúbio, então as vistas que a gente tem dos navios são incríveis de verdade. E, obviamente, os rios da França, né? No sul, no centro e também a partir de Bordeaux, são rios interessantes. Estatisticamente, não são tão conhecidos como o Danúbio, obviamente, porém, eu sugiro e convido a todos vocês, depois que a Cássia mandar o mapa, realmente analisar em detalhe, porque são itinerários lindíssimos, desde Dijon até Arles, no sul, passando por lugares lindíssimos. E, obviamente, os canais holandeses e belga. A gente começa bem cedo no ano, no comecinho da primavera europeia, a navegar desde Amsterdã, passando pelos canais holandeses e belgas também. A gente tem um cruzeiro chamado Tulip Time, ou seja, o tempo das tulipas, justamente no momento que estão florescendo, que realmente eu também sugiro ver o mapa e perguntar para a Cássia e para toda a equipe da VEL sobre esses cruzeiros do Tulip Time, que também são lindos. Lembrando também que essa navegação mais cedo no ano, fevereiro e março, que é o início da primavera europeia, realmente vale a pena, porque tem muito menos turistas em todos os lugares que a gente viaja, então a experiência passa a ser ainda mais tranquila e mais pessoal, mais personalizada para os nossos hóspedes. E o Douro, obviamente, né? Portugal mora perto do coração de todos nós, a gente sabe disso. E o Douro aqui é bem diferente. Essa experiência, você, além de trocar os castelos pelas quintas, eu falo assim geralmente, no Danúbio a gente vê muitos castelos, vê essa história, obviamente, milenar, mas em Portugal, obviamente, também com o nosso idioma, a gente troca os castelos pelas quintas. Então, e ao navegar pelo Douro, logo a Cássia vai dar o feedback dela, porque ela já viajou pelo Douro também com a gente, com a AMA, mas o cenário que você tem de todas as vinícolas ao redor do Douro é maravilhoso, além que o vale, né, todo esse vale onde está aqui, ele é reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco, né, a região vinícola mais antiga do mundo, então essa experiência realmente é importante. Cássia, como foi a tua experiência? O Douro é meu queridinho. Eu já falei em outros webinars, quem já está acostumado com a minha carinha nos webinars sabe, o Douro é um queridinho, ele é um rio menor, se você analisa ali no mapa, ele é bem menor que Danúbio, que Reno, mas ele é um rio tão bonito. A cidade do Porto vive ganhando como melhor cidade turística, melhor cidade para receber turistas, e realmente é tudo isso. Então, ter o Porto como porto de partida e chegada é muito especial, e as cidades que a gente passa. Se você gosta de vinho do Porto,
não tem outro roteiro para eu te recomendar a não ser o Douro. Ele é muito especial, ele é muito bonito. Eu tive sorte de ir na época das vindimas, um pouquinho antes da vindima, então as parreiras estavam muito, muito, muito carregadas, então a gente teve uma experiência muito, muito especial. Recomendo muito o Douro, ele é muito especial mesmo. E também pelo Rio Nilo. Eu sei que no Brasil os pacotes de vendas a Egito é um boom, né? É super comum hoje em dia. Porém, aqui eu queria apenas dizer o que a gente tem no Rio Nilo, que é algo bastante especial. A gente tem 2 navios no Nilo, que é o Amadalha e o Amalília, e os nossos cruzeiros, e também combinado cruzeiro e terra, por 11 noites. A gente vende o pacote completo sempre, porque inclui no preço do cruzeiro o nosso voo do Cairo até Luxor, onde a gente sobe, né, a gente embarca no navio. Então são 3 noites de terrestre e 7 noites em cruzeiro. E é incrível, eu também sugiro que vocês conheçam mais em detalhe, porque a gente fica 3 dias no Cairo, em hotéis 5 estrelas, como St. Regis e Sofitel, são lugares realmente muito bons, com segurança e também com o cruise manager junto com a gente durante todo o tempo. E obviamente a bordo, com todas as inclusões que a gente já mencionou, nesse cruzeiro fluvial e terrestre, inclui obviamente a gastronomia, as vivências autênticas, todas as entradas de todos os templos que a gente visita durante o cruzeiro. E, obviamente, a gente começa, por exemplo, a gente conhece o fascinante templo de Luxor, o Vale dos Reis e das Rainhas, e ainda a gente é acompanhado com um egiptólogo que vai ensinar e falar com a autoridade, porque são do Egito, todos a história milenar que tem no Egito, e é incrível, realmente. E ter um guia da AMA, do começo até o fim, desde de Cairo, as 3 noites, as 7 noites do navio, todos os passeios, todas as excursões, e de volta para o Cairo com uma noite mais de hotel, também com esse guia. E além disso, quando a gente chega em Aswan, no sul do Egito, do Nilo, a gente tem ainda a oportunidade de ir a Abu Simbel, com um adicional de $425, que inclui o voo e o egiptólogo também, para passar o dia inteiro em Abu Simbel e de volta para o navio antes da navegação na tarde. Realmente é algo fascinante para quem quer conhecer o Egito. E África e também os cruzeiros fluviais na África realmente é viver um safari no Rio, Cássia, é incrível. A gente tem vários roteiros aí, uma combinação de 9 até 11 noites, até 14 noites, e também a gente tem o Golden Trails of East Africa, que inclui tanto os safaris quanto o cruzeiro, de 16 até 18 noites, tudo depende da disponibilidade do hóspede. É um cruzeiro super vendido, porque é um navio pequeno, né? Na realidade é pequeno, muito menor do que todos os outros navios que a gente tem, então a disponibilidade é muito pouca. Eu recomendo que visitem a AMA, busquem com a Cássia e com a equipe da VELI mais informação, porque realmente é uma experiência única fazer esse safari fluvial que eu chamo. Sem dúvida, não. A África é um produto espetacular, é um produto que precisa de bastante antecedência. A gente sabe que o brasileiro tem aí um pouquinho de dificuldade com antecedência. Vocês conhecem o perfil do passageiro de vocês, mas se você sabe que tem um passageiro que é apaixonado por África, ele até já foi, ele quer conhecer de um jeito diferente, conversa com a gente, porque é uma oportunidade sensacional. A gente só tem que ter cuidado com a antecedência. E o Rio Mekong, que especial também o Rio Mekong, né? Ele começa lá no alto do Tibete, é conhecido como Mother of Water, como a mãe água no sudeste oriental, né? Começa lá no platô do Tibete e desce para a China, e, enfim, é toda uma mágica. E quando a AMA colocou o navio aí, realmente foi algo espetacular, e a gente tem um sucesso de vendas nesse itinerário, porque são apenas 124 passageiros a bordo do Amadara, e com toda o nosso serviço e a culinária excepcional, e ao mesmo tempo conhecendo esses lugares icônicos, realmente o sucesso só podia ser um sucesso, né? Então eu também aí convido a todo mundo a perguntar mais informação para a VELI. A VELI tem os roteiros, várias datas e os preços para poder passar para vocês rapidamente, porque também é outro cruzeiro, como bem mencionou Cássia, que também precisa de uma certa antecipação, porque é o ano inteiro com o Mekong, então tem muita procura. Exatamente.
Então, vamos continuar rapidinho, para a gente não deixar vocês aqui mais que 1 hora, porque a gente tem que falar da Colômbia ainda, mas lembrando para vocês também que a gente tem os mercados natalinos pela Europa, e no próximo slides, também lembrando que a gente tem cruzeiros de vinho, homenagem ao vinho, que são roteiros específicos em vinícolas, com degustação de vinho a bordo e fora, e nas excursões, que também são lindíssimos. Cássia, então, isso... em muito poucas palavras, em apenas meia hora, isso foi o que é a AMA. Tem muito mais detalhes ainda, a gente não tem tempo para falar, mas se vocês quiserem algum detalhe específico, fala com a Veli, eles falam comigo também, a gente pode se reunir de novo virtualmente e conversar mais sobre a AMA Waterways. Exato, foi uma introdução, né, pessoal? Eu sei que muitos de vocês já conhecem a AMA, é uma companhia que está muito familiarizada já para todos vocês, o que é ótimo, mas é sempre bom a gente dar aquela leve reciclada. Às vezes você nem lembrava que a AMA fazia Mekong, não sabia que fazia África, então é sempre bom a gente reciclar. E vamos falar de Colômbia, de Rio Magdalena, que é por onde os navios novos, no caso, por enquanto, só um está navegando, mas a gente vai ter o segundo no segundo semestre. É o rio mais importante da Colômbia, ele cruza o país, ele atravessa a Colômbia toda e deságua no Caribe. Até a AMA anunciar que ia ter, de fato, um roteiro fluvial por lá. Eu não conheci o Rio Magdalena, vou ser sincera, nunca estudei muito a geografia da Colômbia, mas a Colômbia é um país que está crescendo muito o turismo, com muitos brasileiros indo para lá, principalmente quando a gente fala de Cartagena e San Andrés, ali o Caribe colombiano, um Caribe mais pertinho aqui da gente. Então, Colômbia cresceu muito na visão ali turística dos brasileiros, muita gente indo para lá, e a AMA, claro, resolveu investir nesse destino. E eu falo que é uma forma nova de você conhecer a Colômbia, além de Cartagena e San Andrés. Claro, você vai conhecer bastante Cartagena, mas não só isso, né? A AMA, como em todos os outros destinos e experiências, ela quer que o passageiro tenha uma conexão, que ela conheça realmente a fundo aquele destino, e é isso que vai acontecer nos roteiros de Colômbia. A gente vai passar um vídeo para vocês, se o áudio... Deu para ficar com vontade, gente? Deu para vocês sentirem um pouquinho? Deu pra... Ai, todo mundo já começou a... Ai, eu já comecei aqui, assim, ó, gente, é isso. Eu admito, eu já fiquei assim. O AMA Magdalena, ele inaugurou em abril desse ano, então ele é um navio super, super, super novinho. A gente vai ter um segundo navio exatamente igual a ele, que vai ser o AMA Melodia, que vai inaugurar no segundo semestre. A gente ainda não tem uma data exata, mas ele já está em construção. Como o João mencionou, é uma construção lá na Colômbia mesmo. Então a AMA, ela investiu em mão de obra local, em construtores locais, para tudo fazer parte de uma experiência. Então ela não só quer, claro, trazer os navios dela para fazer o turismo lá, mas ela também colabora com toda a parte da mão de obra local. É um navio para 60 passageiros apenas, são 30 cabines. Então, quando a gente fala de um cruzeiro fluvial, a gente sempre bate muito na tecla da exclusividade, de que você tem muito menos pessoas a bordo, é um navio muito menor. Quando a gente fala do AMA Magdalena, isso é levado mais ao pé da letra ainda, são apenas 60 pessoas junto com você, 60 passageiros, 30 cabines. Todas elas com varanda dupla, que a gente mencionou bastante no comecinho do webinar. Ele é um navio de 67 metros de extensão. E ele tem também 30... o staff dele a bordo também são de 30 pessoas. Então tem uma proporção de passageiro para staff muito boa. Você vai ter um serviço excepcional como em todos os outros navios. A gente vai mostrar um pouquinho da estrutura dele para vocês. Aqui as cabines. Então, gente, cabines amplas. A menor cabine, ela tem 22 metros quadrados. Então, é um tamanho muito bom, considerando cabines de cruzeiro fluvial. Pode ser tanto cama twin como cama queen, cama de casal. Não, a gente tem as duas configurações possíveis, para informar isso no momento da reserva sempre. são duas irmãs ou é um casal, a gente já solicita isso. Tem cabines um pouco maior, 28 metros quadrados, e a gente tem as suítes, né? Que eu sempre falo, suíte, o céu é o limite. Ela tem sempre uma antessala, ela é maior, olha o tamanho da varanda dessa suíte, que espetáculo. Então, se você tem um passageiro que já está acostumado a viajar só em suíte, ele também tem esse tipo de acomodação a bordo, não precisa se preocupar. Aqui um pouco das áreas principais. O restaurante, o lounge. Gente, esse navio, ele tá muito bonito.
A gente, assim que saíram os vídeos e as imagens oficiais que ele de fato inaugurou, o comentário geral na Velha era isso: como esse navio tá bonito. Ele tem muita luz natural, ele usa muito materiais da Colômbia, as artes a bordo, as obras de arte a bordo são de artistas locais, né? A Christine, uma das CEOs da companhia, ela mencionou isso no treinamento, ela falou: as artes locais eu escolhi durante as minhas visitas na Colômbia, eu achei isso muito especial. Então você realmente tem contato com toda a cultura e arte do local, mesmo dentro do navio, não só nas excursões. Aqui, ó, que eu falei para vocês das artes, das obras de arte a bordo, todas de artistas locais, isso é muito especial. O lounge, vou mostrar para vocês um pouquinho do lounge nesse vídeo aqui, é um vídeo sem som mesmo, só para vocês terem mais realmente ideia de como é o lounge, que é onde tudo acontece, né, o coração do navio. Também, né, o coração do navio tem sempre uma bebidinha ali junto. Muito bem. O Sundeck, que eu acho que é a parte que eu mais gostei do navio, eu fiquei encantada, porque ele tem realmente uma piscina, né? Os navios fluviais, a gente sabe que muitas vezes tem ali uma jacuzzi grande, que muitos passageiros, por exemplo, nos destinos de inverno, acabam nem utilizando tanto. Nesse navio, não. É realmente uma piscina com muitas espreguiçadeiras, mesas, cadeiras, para você aproveitar muito a parte outdoor do navio. Eu acho que a Colômbia, como tem um clima muito bom praticamente o ano todo, né, um país ensolarado, então isso é muito bom, porque a parte externa vai ser, sim, muito bem utilizada nesse navio. Essa piscina está muito convidativa, tenho certeza que todo mundo está aqui pensando: nossa, imagina, de frente para Cartagena, aproveitando essa piscina. João, o que você achou do navio? Imagino que é a mesma coisa que a gente. Não, tem dúvida, é um navio lindíssimo, a decoração realmente reflete a latinidade, né, que a gente tem aqui na nossa região. Eu falo nossa região porque, para mim, Colômbia é o meu playground, né? Eu vou para Colômbia, tenho ido para Colômbia com a Norwegian Cruise Line uma vez ao mês durante os últimos 11 anos. Então eu conheço a profundo realmente Cartagena, Barranquilla também, e vendo esse navio, esses detalhes e o toque principal, como você bem mencionou, que a Christine colocou na eleição das obras de artes, e não só as obras de artes também, todos os bordados que tem na cabine, os travesseiros, as almofadas, no lounge, tudo é feito por artesãos locais. Isso também realmente é um toque especial da AMA, que eu não mencionei na nossa introdução, mas em todas as localidades, todos os vilarejos e cidadezinhas que a gente conhece, que a gente vai com a AMA, todos o investimento que a AMA tem local para apoiar a cultura local e também a economia é incrível, desde a degustação dos apricots na Áustria até conhecer o Carnaval de Barranquilla, tudo tem o toque especial do Rudy e da Christine, e faz isso ainda muito mais icônico, na realidade, dentro da AMA Waterways, no fluvial de hoje em dia. Exatamente, né? É o famoso é o dar de volta, né? É exatamente isso. A AMA, ela é muito presente nessa questão e torna a viagem muito especial. Hoje em dia os passageiros se preocupam muito com isso. Eles querem entender quem é essa companhia, como que ela colabora com o restante, né, do meio ambiente. E a AMA colabora muito. Muito bem, vamos falar de roteiro. O que eu posso falar, né? Estudando muito esse roteiro, é um roteiro que eu tenho certeza que vai atingir muitos passageiros. Por quê? Ele é um roteiro muito forte em cultura, em música, em história e natureza. Então eu falo que ele agrada ali gregos e troianos. Ele vai atingir um público muito grande porque ele é um roteiro muito abrangente. Ele atinge diversos interesses, né? A Colômbia, ela é conhecida como a terra dos mil ritmos. Eu achei esse termo maravilhoso, é um país muito colorido. Quando eu penso em Colômbia, eu penso em cores, e é exatamente esse slide reflete muito esse roteiro. A gente tem 2 roteiros que acontecem no Rio Magdalena, que é o Magic of Colombia e o Wonders of Colombia. Qual que é a principal diferença entre eles? Eles fazem as mesmas paradas, as mesmas excursões, as mesmas experiências exclusivas, você tem isso nos 2 roteiros. Principal diferença, quando você embarca em Barranquilla, você tem um pernoite em Cartagena no final, então você dorme em Cartagena. Quando você embarca em Cartagena, você não tem esse pernoite. Você embarca em Cartagena e no dia seguinte você já está em outra cidade. Mas essa é a principal diferença. Mas eles têm as mesmas experiências. Se você me perguntar qual que você achou mais legal,
Os dois são muito interessantes. Eu acho que talvez pode depender, por exemplo, do preço do aéreo. O aéreo para um está melhor, para outro está mais em conta ou não. Mas pensando na experiência, eles são muito similares. Às vezes o passageiro ele não conheceu Cartagena ainda, uma cidade nova para ele, talvez seja interessante ele começar em Barranquilha para ele ter essa pernoite em Cartagena. Mas se ele começar em Cartagena, a AMA também providencia um pré-opcional em Cartagena. É possível comprar esse pacote pré para ele aproveitar bem Cartagena, realmente vivenciar essa cidade, porque tem muita coisa para fazer, muita coisa para ele vivenciar lá. Então, de novo, a principal diferença: tem pernoite em Cartagena ou não tem pernoite em Cartagena, vai depender de onde ele começa. Ambos são de 7 noites e tem as mesmas experiências, tá bom? Vamos começar por Cartagena. Então, a gente vai passar pelas cidades que o navio para e os principais highlights. Vocês vão receber essa apresentação por PDF, fiquem tranquilos. Então, esses highlights é como você pode vender para o seu passageiro, é o que você vai destacar para ele. Eu pensei dessa forma para ficar fácil para vocês aprenderem sobre o destino, claro, mas também em como passar isso para o passageiro de vocês. Porque se você mandar uma apresentação para ele de 80 slides, ele vai falar, tá doido. Então, foco principalmente nesses destaques que a gente separou para vocês. Aqui, Cartagena. Gente, Cartagena é colorido, eu gosto de cidade viva, vibrante. Fala um pouquinho de Cartagena pra gente, João. Claro, além da história, né? A história de Cartagena é muito importante também, é um marco especial aqui na América do Sul, onde antigamente era conhecida, né, como a Gran Granada, e foi um palco de grandes situações trágicas e outras não trágicas, e algumas muitas cômicas também, e tudo isso está refletido na decoração, na construção, na cidade inteira, né? Tem pequenas praças com esculturas de Botero lindíssimas, assim, cada caminhada que você tem em Cartagena, em qualquer esquina, você vai se surpreender com alguma coisa interessante. Mas algo mais importante que eu quero mencionar é a segurança. Obviamente, a AMA Waterways não levaria os nossos hóspedes e tripulação a lugares que não sejam seguros, né? Então, tem todo um estudo sobre os locais que a gente visita, e Cartagena apresentava todos os cenários perfeitos com relação à segurança. Isso é importante. E Cartagena tem essa cidade, é uma cidade com uma murada, né? Tem uma muralha ao redor que ainda está em pé, e tem guias turísticos nossos que são muito, muito conhecedores de cada detalhe. E o bairro Getsemani, que é o que eu mais gosto, é assim muito cultural, é aquela noite boêmia, com bares, restaurantes. A comida colombiana é fascinante com os sabores que eles têm. E, enfim, eu recomendo muito conhecer Cartagena, seja com o nosso navio, espero, se não também viajando à Colômbia. Eu aprovo esse destino porque é lindo de verdade. Ai, sem dúvida. Eu acho interessante o fato dele começar ou terminar em Cartagena, porque o brasileiro gosta muito de praia. A gente, né, país tropical, a gente quer sempre praia, alguma coisa assim. Então é interessante para você juntar Cartagena, o nosso cruzeiro, o cruzeiro pelo AMA Magdalena, com algum outro, você pode juntar com San Andrés. E aí o passageiro vai ter férias espetaculares, porque ele vai ter praia e vai ter o nosso cruzeiro. Então é uma ótima oportunidade para você juntar um destino ali que muitas vezes ele pensava que só tinha praia, mas não, tem muito mais, tem história, cultura, natureza e muito mais. E eu lembrei um ponto que você comentou, você falou agora de comida, muitos passageiros ficam um pouco às vezes com medo, só vai ter comida latina, comida colombiana a bordo, como é que é isso? Não, fiquem tranquilos, a AMA no restaurante, ela serve sim pratos locais, para os passageiros que querem realmente conhecer uma culinária nova, uma gastronomia diferente, mas também serve pratos regulares, que a gente está acostumado, né? O menu da AMA ele é muito abrangente, então fiquem tranquilos, vai ter para todo mundo, para quem quer experimentar pratos diferentes e para quem não quer e quer continuar ali no salmãozinho com legumes, no filé com fritas, tá tudo bem, agrada todo mundo. Em seguida de Cartagena, o cruzeiro ele para na cidade de Palenque, que é uma cidade historicamente muito importante para a Colômbia. Foi a primeira cidade livre das Américas, a primeira cidade que foi reconhecida como livre, sem escravidão. É uma cidade que foi fundada ali em 1713 por escravos que fugiram da época colonial, e um tempo depois a coroa espanhola emitiu um decreto falando, não, realmente vocês são um povo livre. Então isso é muito importante. E quantos anos antes? A gente pensar que na abolição da escravatura do Brasil, ali em 1888, se não me falem as aulas de história, muito tempo antes isso já aconteceu na Colômbia. Então, quando eu falei, é um roteiro que envolve muita história. Então é uma cidade que tem muita herança dos povos livres, né, que estavam lá, e isso refletido muito na música. Então, como vocês podem ver aqui, a música é muito presente, esse
roteiro todo. Os ritmos da Colômbia, a terra dos 1000 ritmos, né? Isso é muito presente. Então, o passageiro ele vai ter contato com toda essa questão histórica. Hoje, Palenque foi declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, então é uma cidade muito importante. E vai ter também essa questão da música, vai ter uma apresentação especial de músicos locais. Além de Palenque, a gente vai visitar Calamar, e é uma cidade também bem antiga, 1840, visita vários locais históricos da cidade, como a Igreja da Imaculada Conceição, e o diferencial desse tour você vai fazer um tour por uma paola. Eu não sabia que o nome dessa bicicleta era paola. Tanto que quando eu li o roteiro, eu falei, Tour de Paola. Eu falei, que Paola? Aí que eu vi a foto, tudo fez mais sentido. É um táxi, né? Um táxi bike, bike táxi, Uber bike. Ainda acho que não tem no Uber Paola. Mas que você vai em 2 pessoas. Então é um jeito diferente para você conhecer a cidade, para você fazer um city tour e tá mais ligado nessa, né? Você vivenciar de uma forma diferente, não só caminhando, claro. Acho isso muito, muito bacana. Você vai passar também por Santa Bárbara de Pinto, que é localizada no braço Mompox do Rio Magdalena. Então, quando a gente voltar, deixa eu voltar aqui no mapa rapidinho, só para vocês verem. Tem esse braço de Mompox aqui embaixo, quase no finalzinho. Santa Bárbara de Pinto, Mompox. Aqui a gente já entrou nesse pedaço do rio, a gente já desceu bem ele e está aqui nesse pedacinho bem adentro da Colômbia. Deixa eu voltar para aqui, Santa Bárbara de Pinto. Você vai ter também city tours e aprender bastante sobre a cidade. E aqui o bacana é mercados locais e artesanato, né? Como toda cidade menor, a gente a gente sente vontade de fazer comprinhas, duvido que não, e a gente vai ter um contato muito grande com o artesanato local dessa cidade. Isso é muito bacana. Então, o passageiro que ele quer realmente conhecer, vivenciar e trazer uma lembrança para casa, ele vai ter essa oportunidade também, não se preocupem. E com relação a isso, Cássia, desculpa interromper. Imagina, por favor. Eu acho importante mencionar, porque se alguém de vocês já conhece a Colômbia e já foi para Cartagena ou Barranquilla, vão se lembrar que realmente a venda de produtos artesanais chega a ser um pouco too much, overwhelming, assim, sabe? Muita gente o tempo todo. E a AMA, o que ela fez? Em cada uma dessas cidades, a gente entrou em contato com o Ministério da Cultura local e a gente já pré-selecionou de uma maneira muito ordenada todas as pessoas que vão fazer a venda desses produtos artesanais. Então, o hóspede que está caminhando para essas cidadezinhas da Colômbia não vai ser assediado constantemente por alguém querendo vender algo e tentando empurrar, né, literalmente, sobre os passageiros. Assim que a experiência vai ser muito tranquila e muito bem organizada, porque todos esses pequenos detalhes a AMA já cuidou para que a experiência seja ainda mais agradável. Ai, que especial. Não, e colaborando com o comércio local, muito importante. Muito, exatamente. Não, a AMA sempre pensa em tudo, é isso. Eu falo sempre que no cruzeiro fluvial a gente se sente muito mimado. A única preocupação que a gente tem é escolher qual passeio que a gente quer fazer e se no jantar eu quero comer peixe ou frango, é isso. São as únicas preocupações que eu tenho. Mompox é uma parada muito importante desse roteiro, por quê? Porque ela tem muita coisa para fazer. Ela tem a parte histórica, ela tem a parte cultural e ela tem a parte de natureza. O passageiro ele vai ter muito contato com a natureza durante esse roteiro pelo Rio Ama Magdalena também. Mompox é um hub, é um point de observação de pássaros muito importante. Então, né, não sei se vocês sabem, mas as pessoas que gostam de observação de pássaros, os birds, eles têm toda uma comunidade muito forte mundo afora. E muitos faziam grupos de viagem só para Mompox, para observar os pássaros, porque é uma região muito forte, é um ponto de refúgio para a vida selvagem, principalmente pássaros. Tem mais de 160 espécies de pássaros diferentes nessa região. Então, além de você conhecer a cidade de Mompox, que é uma vila colonial super antiga, 1540, que tem uma carinha mais de vila colonial espanhola, né, afinal colonizados, você também vai ter essa variedade de flora e fauna. Você vai ter um passeio ou ao nascer do sol ou ao pôr do sol, vai depender do dia da excursão, mas você vai ter esse contato também com a natureza. E isso é muito especial. No cruzeiro fluvial você também vai ter essa questão da natureza, isso é muito importante. Outro ponto importante de Mompox você vai ter uma apresentação de jazz com artistas locais. Então, de novo, a música muito presente nos roteiros de Colômbia, muito presente na Colômbia. O passageiro ele vai vivenciar isso, essa questão da música. Então, vai ter uma apresentação de músicos locais de jazz. Então, o passageiro seu que gosta de música, ofereça para ele, fale sobre esses detalhes que vai fazer super a diferença. Ele vai conhecer
Pratos locais. Então, durante o tour por Mompox, ele vai conhecer algumas delícias locais, queijos diferentes. Vai ser um ponto muito importante. Mompox, eu falo que é um dos pontos altos da viagem. A viagem toda é especial, mas Mompox é onde acho que ele vai ter mais diversidade de experiências diferentes. É música, é comida, é dança, é história, é natureza. Então, ele vai ter muito essa experiência lá. A gente tem, de novo, mais experiências relacionadas à natureza por Magangue, né? É uma região, de novo, muito forte para a observação de pássaros. Muitos grupos vêm de fora, de Europa, dos Estados Unidos, só para essa região de Magangue, para observar. E tem muitas aves que você só encontra nessa região, você não vê em outros lugares do mundo. Então, mesmo que seu passageiro não seja um bird, um super observador de pássaros, mas ele vai ter contato com aves, com fauna que ele não tem em outro lugar do mundo. Então, é um diferencial muito bacana. Além de toda a parte de cultura, música, culinária, ele também vai ter essa relação com a natureza. E aí a gente tem a cidade de Nova Veneza, Nueva Venezia, que é uma vila, um vilarejo, que tem em torno de 3.500 habitantes apenas. Ela foi fundada por pescadores em 1847. É uma cidade, então, de novo, 3.500 habitantes. É muito pequenininha. E é uma cidade, é uma vila flutuante que só tem acesso por água. Você não consegue chegar em Nueva Venezia de carro, não tem estrada que liga na cidade. Então, o passageiro, ele realmente vai vivenciar a Colômbia muito a fundo. Dificilmente o passageiro que só faz Cartagena e San Andrés sabe que Nueva Venezia existe. Então, olha a experiência que ele vai ter. Ele vai ter contato com famílias, com pescadores, com moradores locais, ali, herdeiros de quem fundou a cidade, em 1847. Então, ele vai ter muito acesso também, de novo, a artesanato, comidas locais. Ele só vai ter esse tipo de experiência fazendo o cruzeiro com a Ama Water Race. Além do cruzeiro, do navio Ama Magdalena em si, ele tem junto dele barcos de passeio. Então, o passageiro vai para esse barco de passeio para acessar outras localidades com mais difícil acesso, né? O navio não vai entrar aqui na vila, até por uma questão de segurança e não afetar a vida local. Mas eu fiquei encantada com Nueva Venezia por ser uma cidade ainda super preservada. Os moradores não quiseram que tivesse acesso por estradas. Eles querem manter dessa forma, as tradições dessa forma, e se manter ali pequenininhos. Achei isso encantador. Eu acho que hoje em dia, onde tudo está sempre crescendo e muita informação chegando na gente o tempo todo, dar esse passo para trás é muito especial. Muitos passageiros hoje estão procurando isso no turismo. Desconectar, né? O offline é o novo online, é o novo luxo. E Barranquilha, que aí pode ser o final ou o começo do seu roteiro. Barranquilha, a gente já está falando de uma cidade grande, muito vibrante, e a gente tem o Carnaval de Barranquilha. Então, né, quando a gente fala carnaval, é uma coisa muito familiar para a gente, afinal, brasileiros, você gostando ou não de carnaval, a gente vivencia carnaval, mesmo não gostando. E Barranquilha é muito famosa pelo seu carnaval. Tem gente que fala que é o segundo maior carnaval do mundo. Primeiro é do Rio de Janeiro, gente, não tem nem o que discutir, mas tem gente que fala que tem pesquisas apontam que é o segundo maior carnaval do mundo. E o que é isso interessante? A AMA organiza uma celebração exclusiva de carnaval só para os hóspedes. Então, só ali para os 60 passageiros vai ter uma apresentação, vai ter uma celebração, uma festa de carnaval super exclusivo. Quem já fez ou já estudou o Danúbio com a AMA, sabe que a AMA organiza uma Oktoberfest o ano inteiro só para os passageiros que estão no Danúbio navegando com a AMA. E ela trouxe essa mesma ideia, essa mesma alma de experiência exclusiva para Barranquilha. Então, isso é muito especial. Barranquilha tem a música muito forte nela, escritores famosos. Shakira, não sei se vocês sabem, Shakira nasceu em Barranquilha, né? Tem até na música. Então, é uma experiência muito espetacular. Tanto para quem está chegando em Barranquilha tem essa celebração, quanto para quem está saindo, terminando o roteiro por Barranquilha, também tem essa celebração. Você conhece Barranquilha, né, João? Conheço, é uma cidade incrível. É uma cidade grande, né, comparada com Cartagena, e realmente tem hotéis muito bons para quem vai continuar a viagem para Colômbia e ficar na cidade. Tem hotéis muito bons, de muita boa qualidade. É uma cidade grande, como eu mencionei, e é um hub importante de voos, né? Daí para Medellín, para Bogotá, para quem continua a sua viagem até Panamá ou de volta mesmo para o Brasil. Não sei se tem voo direto em São Paulo, mas realmente é uma cidade importante e grande.
Ah, que bom que você mencionou os voos. Essa é uma vantagem, considerando esse roteiro de Colômbia para a gente, é a proximidade. A gente está muito perto da Colômbia. A gente tem hoje voos direto para Bogotá, com uma conexão super fácil para Cartagena e também super fácil para Barranquilha. Eu não tenho de cabeça se, por exemplo, a Avianca voa de outras cidades além de São Paulo, mas eu acredito que sim, ou se não é uma conexão fácil. É um aéreo muito mais simples do que, por exemplo, 11 horas de voo até a Europa. Então é outra vantagem para você oferecer para o seu passageiro. O aéreo ele é muito mais simples e, consequentemente, acredito que mais em conta também aqui para a Colômbia. Muito bem, falamos do nosso roteiro. Então, como eu comentei, a AMA também oferece opções de pré ou pós-cruzeiro terrestre em hotéis. E não só o hotel, não é só a diária de hotel, ela oferece também com alguns passeios e com o diretor de cruzeiro acompanhando você durante esse pré ou pós. Então é muito prático, muito cômodo. Se você quiser fechar tudo com a AMA, você pode fazer dessa forma, tanto hotel pré quanto hotel pós. E a gente está falando de prés e pós de muita qualidade. Então, por exemplo, quando você fecha o pacote, se você fechar o cruzeiro, começa em Cartagena, você pode fechar 2 noites antes para conhecer realmente a fundo a cidade. Em Cartagena, o hotel que a AMA utiliza é o Sofitel Legends Santa Clara, que é um hotel icônico da cidade. Tem gente que fala que é um dos melhores hotéis que tem na cidade. Então a AMA sempre fecha em hotéis de 4, 5 estrelas. E tem também passeios incluídos e o diretor de cruzeiro acompanhando. E claro, se você compra o terrestre com a AMA, ele inclui o transfer do hotel para o navio. Então você não precisa se preocupar com nada. Então, de novo, é muito prático e muito cômodo. Tem também a opção de um pré-cruzeiro em Medellín. Aí, no caso de Medellín, inclui também o aéreo para você embarcar no cruzeiro. Então, de Medellín até a cidade de embarque e o transfer. Em Medellín, o hotel utilizado é o Marriott. Também tem o diretor de cruzeiros acompanhando e também tem passeios para você conhecer mais a fundo a cidade. Medellín é uma cidade grande, a segunda maior cidade da Colômbia. É uma cidade muito inovadora. Ela passou por uma transformação social muito grande e é motivo de exemplo em vários lugares do mundo, porque há muitos anos atrás era considerada uma cidade violenta e hoje em dia não. Eles mudaram essa visão da cidade com várias construções e apoio social. E tem um passeio muito importante se o seu passageiro gosta de café. O café colombiano é muito famoso, eu esqueci de mencionar o café, mas a bordo do AMA Magdalena tem uma estação de café 24 horas, com café colombiano, claro. E se você fecha o pré-cruzeiro em Medellín, você pode fazer um passeio que visita a fazenda e produção de café. Então, o passageiro que ama café, eu sei que muita gente ama café, eu sou uma pessoa estranha, eu não tomo café, gente, mas eu sei que o café colombiano é muito famoso. Se o passageiro ama café, esse pré em Medellín pode ser muito especial para ele já vai começar a viagem de um jeito muito especial. E também tem uma opção de pós-cruzeiro no Panamá, na cidade do Panamá. Dá para você incluir até um outro país nesse pacote do AMA Magdalena. O hotel que eles ficam na cidade do Panamá é o Sofitel Legends Casco Viejo, que é um hotel famosíssimo, todo mundo que fica elogia muito, então vai ser uma experiência muito especial também para o seu passageiro. Você já ficou nesse hotel, né, João? Já fiquei 2 vezes e realmente posso dizer que na América Latina inteira é um dos melhores hotéis que eu já fiquei, esse Sofitel. É maravilhoso, Olha, é lindo. Está dentro do casco antigo de Panamá, é fenomenal. Ai, que incrível. Muito bem, vamos falar de valores, que eu sei que todos vocês querem saber quanto custa, tá? Mas quanto é e quando... Muito bem, sempre tem valores no final para vocês terem uma ideia. A gente tem valores a partir de 3.299 mais taxas. Lembrando, tudo aquilo que está incluído dentro desse valor. Então, o que eu sempre falo para você, a gente coloca na ponta do lápis. Às vezes o seu passageiro ele é mais detalhista, ele quer saber realmente tudo que vale a pena, o que não vale, o custo-benefício. Põe na ponta do lápis, compara com outros produtos. Se ele fosse fazer tudo isso, incluir guia, incluir passeio, incluir refeição, bebidas alcoólicas, Wi-Fi, tudo isso, deslocamentos, ia ficar com certeza muito mais caro do que o fluvial e não ia ficar tão prático e tão cômodo, tão confortável. Então essa é a média de valores que a gente tem a partir disso. Desculpa, João, pode falar. Não, tudo bem. Cássia, eu sempre faço uma comparação. Eu adoro hotel, né? Eu venho da hotelaria, graduei em hotelaria, trabalhei na Blue Tree Hotels em São Paulo, no Brasil, e hotel para mim é muito importante. Então eu sempre comparo os nossos cruzeiros com hotéis. Se eu quero, por exemplo, ir para o Panamá, por exemplo, ou um hotel bom na Colômbia, vai ter uma diária média de 280, 350, 340 dólares por dia, por exemplo. Mas o que inclui? Nada. Hoje em dia... Com sorte, o café da manhã. Com sorte, o café da manhã. Aqui a gente está falando de 471 dólares por dia. Inclui todos os passeios, todas as comidas, todas as bebidas a bordo.
realmente o preço, o valor, o custo-benefício é incomparável com qualquer outro tipo de viagem para o passageiro que obviamente quer fica num hotel bom, né, numa localização boa, e os hotéis não incluem nada, literalmente. Então, realmente, façam essa matemática, divide isso por pessoa e por dia, e vocês vão ver que realmente vale a pena. Exatamente. Antes de eu continuar, a gente já está quase finalizando, a gente já vai passar para dúvidas e algumas informações para finalizar. Vou ver algumas perguntas aqui do chat para a gente perguntar, mas antes, quem já fez o webinar com a gente, principalmente os do ano passado, quem participou, sabe que a gente sempre tem um quiz. Então, a gente vai mandar para vocês no chat aqui da plataforma que vocês estão assistindo, a gente vai mandar um link com um quiz. As 3 primeiras pessoas que responderem tudo certo, todas as perguntas, vão ganhar um presente da Velha, eu entro em contato depois. E esse link, ele fica disponível até 30 minutos depois do término do webinar. Então, terminou o webinar, por exemplo, das 11h45, até meio-dia e 15 ele fica disponível aceitando respostas, tá bom? Então, Andressa, eu sei que você está aí no chat, pode mandar o link para o pessoal e podem entrar lá para responder o quiz, para realmente gravar todo o conhecimento aí na cabecinha de vocês. Tudo que está incluído, então, repetindo, aqui um pouquinho mais focado na Colômbia, realmente, o cruzeiro de 7 noites, água diariamente, os gerentes de cruzeiro da AMA, entretenimento noturno, Wi-Fi, sala de ginástica, piscina no Sandec, toda a infraestrutura do navio, todas as refeições, muito importante, as bebidas nas refeições e o Happy Hour Sip and Sail, que é um momento super especial, não é só um momento que inclui mais umas bebidas, é um momento realmente de você socializar, de conhecer outros passageiros, de conversar sobre como foi seu dia. O diretor de cruzeiros vai aproveitar esse momento para falar como vai ser o dia seguinte. Então, é realmente um momento de comunicação e de conexão mesmo. Estação de chá e café, 24 horas, esse fica disponível para vocês se servir à vontade. Café colombiano, quem ama café, tá no lugar certo. As excursões, a celebração exclusiva de carnaval durante o ano todo, então não é só durante o período de carnaval, é o ano todo em todos os roteiros. E os guias locais que estão sempre acompanhando as excursões, isso é muito interessante, são guias locais, então são realmente pessoas com muito conhecimento sobre aquelas localidades. Opa, travou. Por que travou? Destravou. Muito bem, a segunda pergunta mais feita, ou talvez a primeira, tem tarifa agente? Sim, gente, a AMA tem tarifas agente, não se preocupem, muitos talvez já tenham até feito, ou até consultado a gente sobre tarifa agente. Como que você pode solicitar essa tarifa agente? Manda para a gente por e-mail ou liga para a gente. A AMA, ela libera as tarifas agentes das saídas com 60 dias de antecedência. Então, por exemplo, eu quero viajar em dezembro, eu vou entrar em contato 60 dias antes. Não adianta você me chamar agora, porque agora eu não vou ter disponibilidade. Mas me chama 2 meses antes, que muito provavelmente vai ter. A saída tendo lugar, muito provavelmente vai liberar sim essa tarifa agente. Aqui uma média de valor, na categoria inicial, que é a categoria com janela. Então, para o agente de viagem, $890 mais as taxas. E para o acompanhante, $1.090 mais as taxas. Esse valor não é por dia, tá, gente? Esse valor é o total para 7 noites de cruzeiro na Europa. Por que eu foco em Europa? Porque nos outros destinos é um pouco mais difícil da gente conseguir confirmar, vou ser sincera com vocês. Por quê? Os navios são menores. Então, dificilmente a gente tem lugar para conseguir abrir tarifa agente, né? O navio de Colômbia, ele tem 30 cabines só. Quando a gente pensa nos navios de Europa, que tem aí 60, 80 cabines, a gente consegue manejar muito melhor. Mas não se acanhem, se você tem férias planejadas, se você quer tirar férias, conversa com a gente, só leve em conta esses 60 dias antes. Mas é uma das companhias mais tranquilas de confirmar a tarifa agente, é a AMA. Na maioria das vezes, das consultas que fazem, casa, tem tarifa agente, vê essa data, vê esse navio. Acho que foi muito difícil eu falar, não tem nada, sempre tem uma opção. Exato. Obrigado por mencionar isso, Cássia, que eu gostaria de democratizar um pouquinho mais a nossa tarifa de agente de viagens, porque eu quero que o Brasil inteiro realmente conheça a AMA Waterways. Então, a gente tem essa facilidade dentro dos 60 dias, porém, eu me comprometo com vocês aqui, com a Veli, que se vocês de repente têm alguma viagem já programada para setembro, outubro ou novembro, que está fora desses 60 dias, mas vocês têm a possibilidade de experimentar um cruzeiro da AMA Waterways, fala com a gente de qualquer maneira. Manda um e-mail, fala, olha, eu vou estar em tal época e gostaria de ver se tem uma tarifa. E a gente busca, a gente dá tem muita flexibilidade na AMA, porque a gente quer realmente que vocês reconheçam a AMA como uma companhia muito fácil de trabalhar tudo.
não só apenas as reservas, mas promoções, flexibilidade em preços, mas principalmente para vocês, agentes de viagem, eu quero que vocês conheçam a AMA, então não se acanhem, como mencionou Cássia, escreve para a gente sem dúvidas vai ter o maior prazer de organizar uma data, mesmo que esteja fora dos 60 dias, a gente busca o que tem disponível e a gente vai ajudar vocês, porque a gente quer que vocês conheçam realmente a AMA Waterways, de dentro, viver a experiência AMA. Ah, sim, sem dúvida, né? Vender o fluvial depois que você conhece é outra experiência. Muda tudo, muito mais fácil, muda tudo, exato. Sem e dúvida, também, Cássia, aproveitando para mencionar isso, que esse daqui está sempre disponível, a gente vai ter, na próxima semana, fiquem atentos aos e-mails da Veli, que a gente vai lançar algumas coisas interessantes para o mercado brasileiro. Falta muitos detalhes ainda, falta várias reuniões, mas a gente vai ter coisas interessantes vindo para o Brasil, especificamente para o cliente brasileiro e para o agente de viagens. Então, fiquem atentos aos e-mails, abram todos eles, por favor. Todos os e-mails da Veli, que vocês vejam. AMA Waterways, procura abrir, ler, porque vai ter coisas interessantes vindo nas próximas semanas para vocês. Sim, sempre. A AMA sempre tem muita promoção boa, gente, bastante. É uma das companhias que a gente recebe mais promoções e promoções realmente atrativas para o público brasileiro. Exato. Vamos fazer o seguinte, Cássia, junto com de repente, junto com o PDF que você sempre manda desse webinar, vamos mandar para eles a lista que a gente tem das saídas de todos os brasileiros de 2.599. Tem muitas. Honestamente, são mais de 50 saídas em 2025, começando em 2.599. É um preço muito agradável, muito atrativo, e realmente vocês vão poder, vão sair vendas, sem dúvida, dessa oferta, que é muito boa. Ah, com certeza. Gente, pode deixar. Vocês vão receber o e-mail nosso de agradecimento, claro, com a apresentação, com lista de datas que estão com promoção para o destino de Colômbia e também com as últimas lâminas promocionais que a gente lançou da AMA, que tem essa promoção que o João comentou de 2.599, é um valor fixo para várias saídas em cabine com varanda, e também da promoção 2x1. Então, são promoções muito boas para diversos meses, principalmente julho, agosto e novembro. Então, se o seu passageiro não sabendo o que vai fazer nas férias de julho, ele pode viajar em agosto e novembro, tem com certeza preço muito bom para ele. Vocês vão receber isso por e-mail, não se preocupem. Lembrando, o quiz já está no chat, vai lá para responder, para você concorrer e também para gravar o conhecimento. Estou dando uma olhadinha aqui nas perguntas para ver se a gente tem alguma dúvida, mas a maioria já foi respondida. Josi, você perguntou o valor das taxas, em torno de 350, 390 dólares por pessoa. Isso geral, não só Colômbia, tá? Todos os destinos ficam na média desse valor, 350, 390. O que são essas taxas? Taxas de porto e também já as gorjetas. Isso já vai pré-pago daqui. Então, a bordo, o passageiro não precisa se preocupar com nada. A gente sempre fala aqui no Fluvial, ele não precisa nem pôr a mão no bolso. Só se ele quiser comprar alguma coisa na lojinha. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida, aproveita para mandar agora. Deixa eu ver. Valores já responderam aqui. Ah, todo mundo comemora quando a gente manda o link do quiz. Músicos locais, apresentação de jazz. Ah, alguém perguntou sobre as apresentações de música, se elas são a bordo ou se elas são fora. Pode ser das duas formas. Pode ser dentro do navio, a gente traz os músicos para dentro, ou pode ser fora também. Pode acontecer dos dois jeitos. Vou dar um exemplo. A Oktoberfest, que eu comentei que a AMA faz no Danúbio, eles montam uma estrutura no porto ao lado do navio. Então, não acontece dentro do navio, acontece fora. Eles montam toda uma estrutura com bancos, mesas, música, dança. É realmente uma Oktoberfest fora de época. É muito legal. Temos mais uma última dúvida, que é forma de pagamento. Depende. Você pode fazer de duas formas. A forma de pagamento, que eu falo que é a forma de pagamento americana, que é a forma da companhia, que você vai pagar um sinal e o saldo você vai pagar lá na frente, normalmente 120 dias antes da saída, tem que estar 100% quitado. Então, dessa forma. E aí você pode ajustar com o seu passageiro, ir pagando um pouco por mês ou não, ele quer pagar tudo lá na frente, tudo vai depender da antecedência que ele está comprando. A Veli tem o parcelamento dela, a gente tem parcelamento sem juros também. E aí é uma entrada e o saldo em X parcelas. O que vai mudar? Depende da antecedência que ele está comprando. Se você está comprando uma saída para daqui 2 meses, eu não vou conseguir fazer parcelado. Se você está comprando para daqui 8 meses, 1 ano, a gente consegue fazer em mais parcelas. Então, tudo depende da antecedência que o passageiro está fazendo. O passageiro quer comprar à vista e pagar direto na companhia em dólares? Pode. Pode, sem problemas. Então, a gente tem várias formas de pagamento para tentar adequar o melhor para o seu passageiro, só consultar a gente.
Eu acho que é isso. Foram as nossas últimas dúvidas. Última pergunta. Os valores são sempre em dólares ou euros? Em dólares. A gente só trabalha com dólar. Ainda bem, né? Se bem que o dólar e o euro não estão mais tão diferentes, né, gente? Exato. Mas vai baixar. Vamos fazer, né? Roda de oração para baixar o dólar, gente. Pessoal, muito obrigada. Oi, Ri, pode falar. Deixa eu fazer um comentário aqui. Tá? Claro. Estudando esse roteiro, que é uma novidade para nós, né? Acho que você não é a única, não. Também faltei na aula de Colômbia na escola, mas a gente está estudando bastante, né? E aproveitando aí a pergunta que falaram sobre o jazz, né? Cara, me chamou muito a atenção Mompox. Mompox é uma cidade sensacional e tem um festival de jazz em setembro lá, bem conhecido, bem famoso. É uma cidade que inspirou Gabriel Garcia Marques nas histórias que ele escreveu. É sensacional esse roteiro. Além de muita história da Colômbia, né, da época colonial, atualmente é super moderno. As cidades na beira do rio são super modernas, todas elas têm uma cultura muito, muito pulsante, não só da época colonial, como atual, né? Eu não conheço pessoalmente, mas nos estudos me chamou bastante atenção. Eu acho que é isso, né, ô João? Você que conhece pessoalmente. Sim, eu conheço e eu adoro a Colômbia, Ricardo. Realmente o que você falou, e cada cidade tem a sua cultura e é bem diferente entre uma cidade e outra, porque os povos foram migrando, né, na época da escravização e depois. Então, cada cidade realmente tem um ritmo diferente, a comida muda um pouquinho, mas sempre essa alegria nata, né, do povo colombiano. E se vocês buscam no YouTube, por exemplo, vários vídeos sobre o AMA Magdalena chegando, vocês vão ver que a comunidade está envolvida em todos os aspectos da produção do navio e da nossa viagem lá. Então vocês vão ver que o colombiano realmente está muito feliz de ter esses navios aí, ter esses 2 navios. E, Ricardo, vale a pena realmente. O tema cultural da Colômbia é muito importante. Maravilha. Bom, a gente já está aqui com 1h12 de apresentação. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui. João, fala aí umas últimas palavras para o seu primeiro webinar. Fala aí uma coisinha aí para nós, vai. Obrigado mais uma vez por você estar com a gente. Não, imagina, não, obrigado eu que agradeço a Veli, ao Ricardo, Cássia, todo mundo envolvido, a Andressa no chat, todo mundo envolvido em organizar esse webinar. Não é o primeiro, não é o último, a gente vai ter vários né, no que leva o ano, e eu estou extremamente feliz, Ricardo, de trabalhar com vocês, que eu conheço a seriedade e todo o trabalho que tem a Veli, e todos esses 10 anos, né, de trabalho, desde quando era First Star, lembra? A gente está junto já há muito tempo, e estou feliz de trabalhar com você, com a Cássia, com o Sérgio, com todo mundo, e com o meu amado Brasil, né? Finalmente, aí vou ver se eu tiro essa ferrugem que eu tenho no meu português, que está meio estranho, desculpa, pessoal, vai melhorar, mas é feliz de trabalhar de novo com as agências brasileiras, que a gente tem um toque diferente, né, na negociação, na maneira de vender os nossos produtos. E a AMA, realmente eu quero relembrar a todo mundo que a gente está disponível para os nossos agentes de viagem, com bastante flexibilidade e muita vontade de ajudar, de que realmente a comercialização do nosso produto através da Veli seja de uma maneira muito fácil e tranquila para todo mundo. Muito obrigado, João. Muito obrigado pela sua participação com a gente e a sua vinda para a família AMA, que a gente se sente parte também, tá? Cássia, com você. Gente, muito obrigada por mais um webinar. Em breve a gente divulga, nós vamos ter mais webinars falando de destino, falando de novidades, então estejam sempre ligados aí nos seus e-mails. Se você não recebe os nossos e-mails de promoções, de tudo mais, entre em contato com a gente para a gente cadastrar você no nosso mailing, info@veli.tour.br, a gente cadastra e você começa a receber tudo, promoções, convites e tudo mais. E, de novo, muito obrigada pelo tempo de vocês e qualquer dúvida a gente está à disposição, pessoal. Até mais. Eu achei o máximo, Cássia. Parabéns. Parabéns, Cássia. Parabéns, João. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Estamos encerrando por aqui. E até o próximo. Beijo.
Imagine você desfrutando de suas paixões durante uma viagem única. Vinho, gastronomia, bike, curiosidades, história e cultura no melhor das 4 estações. E isso a bordo de um cruzeiro fluvial. Aproprie-se de suas novas experiências navegando com segurança por lendários rios. Viva, sinta, experimente cada cidade, cada parada com toda organização e liberdade. Conte com o conforto de uma hotelaria e culinária de altíssimo padrão, para você se conectar ao redor do mundo de um jeito diferente, de históricos vilarejos europeus aos encantos milenares do Egito e às cores marcantes do Sudeste Asiático. Oferecemos a viagem perfeita. Vele Representações, experiências e conexões ao redor do mundo.